Pronto? E aí você abre, deixa. Está gravando ou ainda não? Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos. Antes de iniciarmos alguns recados paroquiais, sempre importantes, vocês viram que foi colocado no Instagram e no Face, no grupo de pesquisa, o edital para vocês publicarem. Os alunos da graduação têm que fazer um resumo expandido e os mestrandos, doutorandos, ou mesmo alunos de graduação junto com o mestrando, aí podem fazer um artigo. Os doutorandos, a mesma coisa. Como é um evento internacional, preciso contar muito ponto. Tá? Muito ponto. O pessoal de mestrado, doutorado, que eu diga, agora assim não é muito fácil de conseguir. Né? A contagem de pontos ali é quase insignificante. Só que não. É quase insignificante, só que não. É engraçado que a comissão veio, o avaliador externo, e ele ficou assustado com o número de exigências que nós temos. Não, você tem que diminuir o número de exigências. Sim, ele é concorrente direto conosco. É muito legal, realmente. Nós queremos almejamos o 7, a internacionalização, e isso acaba depondo contra. Ser mais facilzinho, fazer como em algumas outras instituições de natureza pública, que realmente aí é outro patamar. Mas nós somos uma instituição privada e a exigência é grande. Ela tem que ser grande. Porque senão nós não conseguimos o que conseguimos. Nós somos 6 e almejamos 7. Que é a nota máxima que é possível. 6 e 7 já é internacionalização. Então, por isso que é bastante rígido, não é só para vocês, para os alunos, mas também para os professores. Nós temos que conseguir 400 pontos por ano. Não é fácil. Não é fácil. A professora aqui também já participou, sabe como a contagem ela é insana. A explicação é insana. O professor Eduardo também sabe. Por isso, para vocês é importante, é uma oportunidade. Para os alunos da graduação, é uma oportunidade para enriquecer o currículo Lattes. E lembre-se, nós vamos colocar no currículo Lattes 3 vezes a participação, a apresentação, e isso será publicado, e a publicação. Eu vou colocar 3 vezes no Lattes. Os que já estão cadastrados no CNPq é obrigatório. Ou seja, tem alternativa. Os que são ouvintes podem colocar ou não. Mas eu sempre recomendo que coloque. Aí é um caráter de recomendação, mas depende sempre de vocês. Sempre vai depender de vocês. Eu ofereço uma oportunidade. Na verdade, eu uso um link de uma oportunidade. E as outras questões aí dependem de vocês. Elas serão 5 GTs presenciais e 1 online para o pessoal de fora. Nós devemos ter participação de pessoal do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, aqui de Foz do Iguaçu, da Argentina, do Paraguai, de Portugal, que devem participar também. Serão 2 dias, o dia 25, ele será... eu vou fazer tudo online, vai ser online, menos os GTs. GTs serão presenciais, mas as palestras serão online. Começa das 8h30 às 10, das 10h30 ao meio-dia, das 2h30 às 4, das 4h30 às 6 e das 19 até às 21 horas. E sempre de 2 a 3 palestrantes, com sempre a participação de um dos nossos,
como contraponto. Mudar os 5 temas dos GTs e sempre como contraponto. Um dos nossos participa, tem o mediador, e são pontos de vista diferentes, uma temática ligada ao GT, que é bem amplo. Que será bem amplo. E nos GTs, da mesma forma, nós teremos aí os moderadores que vão fazer o papel, vocês vão apresentar, cada um de vocês vai apresentar. Serão feitos os comentários, né? Geralmente é o mestre, o doutorando ou o doutor que vai ser que vai fazer essa mediação e para fazer a interligação, inclusive, dos temas, né, voltado aos temas. É uma experiência que funciona muito bem, nós fazemos isso muitas vezes no Comped, fazemos também na ABDI, na Academia Brasileira de Direito Nacional, que funciona muito bem. E para vocês é uma experiência de falar em público, defender uma ideia, sair do casulo. É sempre uma oportunidade fascinante. Bom, a senhora monitora alguma coisa? Não, os certificados, para quem realmente frequentou, né, os 70% eles estão sendo providenciados, eu já mandei bastante. Quem não recebeu, por favor, entre em contato comigo, porque talvez você não tenha cumprido 70% e eu não sou autorizada, 75% e eu não sou autorizada a emitir certificado para quem não frequentou. Só porque tem a justificativa, daí é possível. Outra coisa, que isso conta horas, assistir aqui. Também, vocês que vão apresentar, todos que apresentam, no NEAD ganham o certificado. Ganham o certificado, porque tem que comprovar lá no Lattes que vocês apresentaram. Então, quem vai apresentar hoje vai ganhar o certificado. Ganha o seu certificado. Também como? Professor, sim. Os artigos que são publicados nas revistas do NEAD é EA? Não, são anais. São anais. Mas tem ISBN. Tem ISBN e são os anais. Isso é uma questão importante. Bom, ligado hoje ao tema, nós 4, Camille, a Júlia, a Riva e a Karina, além de mim, nós vamos trabalhar um desafio que o próprio professor Eduardo Gomes perguntou: quero ver como é que vocês vão se sair. Pois acredite, nós vamos nos sair e muito bem. É claro, algumas premissas iniciais desse tema, que é escolas estatutárias e blocos econômicos. A primeira questão, que eu sempre repito, que é de nobis fabula natur. A história dos outros é a nossa história. Nós sempre estamos nessa questão ligada o que passou antes, nós recebemos, nós somos herdeiros disto. E nesse trabalho de hoje, eu vou aproveitar para matar 2 coelhos com uma só cajadada. Eu vou contar uma parte do que vocês não tiveram na faculdade, nem dá tempo para ter. E mesmo assim, ela é uma parte parcial, porque nós mesmos temos impossibilidade de trabalhar um espectro tão amplo como isso. Então, nós vamos pincelar algumas coisas. E é uma leitura nossa. Não quer dizer que seja a verdade absoluta, mas é apenas a nossa compreensão de determinados elementos que fazem parte da construção do pensamento jurídico. Da construção do pensamento jurídico. E só um minutinho, por favor. Então, nós vamos trabalhar contextualização histórica, as escolas estatutárias. Aqui, por causa do saberia, eu vou ter que fazer um contraponto, mas isso aqui mais no finalzinho. É impressionante
usar a norma como instrumento de poder, literalmente, do Joseph Story, comentar sobre Pascal de Massini, a superação do nacionalismo dos blocos econômicos, conclusões e referências. O real, gente, o real. O que é o real? O real são coisas e pessoas. Esse é o real. Não estou entrando no território da filosofia, mas isto é um bem, é uma coisa. Aqui temos pessoas. Então, esse é o real. São as pessoas, as coisas. E os laços que unem as pessoas e pessoas e coisas, nós chamamos de atos e fatos jurídicos. Avance, por favor. Então, quando nós olhamos a lei de introdução à legislação brasileira, nós vamos ver, olha como ela obedece uma lógica. Nós trabalhamos 5 anos dentro dessa lógica. Aí mais 1 ano de especialização, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, mas é sempre nessa lógica. As pessoas, as coisas e os atos e fatos jurídicos. Veja, é muito interessante porque nós estudamos no primeiro ano a pessoa jurídica, a pessoa física, a pessoa natural. Aí estudamos a questão ligada às obrigações, ligamos contratos, daí estudamos os direitos reais, que são coisas. Aí estudamos a parte ligada ao direito de família, as relações de pessoas e pessoas. E daí estudamos a questão do direito da sucessão, das sucessões. A sucessão os bens que as pessoas adquiriram durante a vida, quem vai suceder. Quem vai suceder. Na parte do direito penal, também fica em torno disso. O ato, o crime contra a pessoa, crime, você vai ter a parte ligada também a questão em relação aos bens, furto, e é sempre esta lógica. A lógica, ela circunda esta verdade. Nós temos pessoas, bens, e o que vai ligar as pessoas aos bens e as pessoas? As pessoas, os atos e fatos jurídicos. Eu não vou falar do direito natural, do direito positivado, não é essa a questão. Eu estou apenas dizendo o que é. O que os nossos 5 anos, e os 5 anos são apenas uma casquinha do que é esse fenômeno do direito. Isso é muito importante, a gente ter isso em mente. Nós trabalhamos, então, toda essa temática, pessoas, bens, e ligando as pessoas com pessoas e pessoas com bens, os atos e fatos jurídicos. E na nossa lei de introdução, nós colocamos aqui, olha que coisa interessante. Caput. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Isso é uma coisa importantíssima. Por isso que nós vamos qualificar as pessoas. Para qualificar bens e regular as relações a eles procedentes, aplicar-se-á a lei do país que estiverem situados. Em relação aos bens, qual a norma que eu vou seguir para a relação aos bens? E no artigo 9º, que são os atos e fatos jurídicos, para qualificar e eleger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituir. Isso aqui é o livro de cabeceira de vocês, é a lei de cabeceira de vocês. É uma coisa que vocês vão ter que ter sempre em mente. E agora eu vou cometer uma heresia de falar de 1000 anos de Roma em breves palavras. Falar de 1000 anos de Roma. É fácil nós estudarmos história? Não, os romanos faziam tal coisa. Depende da época. Porque nós temos aí a época em que Roma tinha um rei, daí temos a república, depois, a partir de Otaviano Augusto, nós vamos ter o principado, vamos ter a figura do imperador, e depois dos severos, nós temos o dominato, que é o poder absoluto do imperador. Mas isso vai
reger, nós estamos falando aí de 753 até 476. Então, quase 1.100 anos. 1.100 anos de história. E nós usamos muitas vezes isso como uma nota de rodapé. Nós esquecemos que essas coisas vão variar de acordo com o momento, de acordo com as coisas. Basta ver. Eu estudei sob a égide da emenda constitucional número 1 de 1969. Foi a Constituição que eu estudei. Tá? E antes disso tinha de 67 e antes disso tinha de 46. Então eu peguei a Constituição de 46. Eu nasci sob a égide da Constituição de 46. Mudou-se muita coisa, muitos conceitos foram mudados, e isso faz diferença. Ah, mas é o mesmo Brasil? Não. Juridicamente, nós sempre temos uma mudança com a Constituição. E aqui, por que eu faço essa introdução? Lembre-se, o real são as pessoas e as coisas. E o que vai ligar as pessoas e as coisas são os atos e fatos jurídicos. Viver em sociedade implica em colocação de normas. Nós temos que ter normas. Pois é. E a nossa herança, ela é uma herança muito romana. É verdade que com uma pincelada dos cosmogosadores de Bartolo, mas eu vou... isso aqui vai ser comentado mais à frente. Mas essa nossa herança em Roma, a pessoa ela vivia de acordo com o seu status. O status romano ele implicava na questão do status libertatis, do status civitatis e do status família. No status libertatis, quem definia quem era livre ou não, é uma sociedade que mantinha a escravidão, era a mãe. Se a mãe fosse escrava, a criança também seria escrava. Mas se a mãe não fosse escrava, a mãe fosse livre, quem vai determinar a questão de civis, membro de uma civitas, era o pai. Por isso, nós vamos ter um aspecto muito importante, então é o pai. E na questão da família, você podia ser um sui iuris ou um alieno iuris. Nós estamos falando da família própria iuris, não da família comum iuris, da família própria iuris. Então você podia ser um sui iuris, que tinha todos os direitos, e você detinha o que nós chamamos de patria potestas, você é um paters familia, detendo a patria potestas, ou você está sujeito à patria potestas, você então é um alieno iuris. Tem uma série na HBO, Roma, que fala muito da família dos Julianos, de Júlio César, e a relação é bem clara ali, a questão do sui iuris e do alieno iuris. Muito interessante. Como é que funciona na prática, como é que funcionava na prática. A esses temas eu sugiro que vocês leiam A Cidade Antiga, de Fistel de Coulanges, que é muito boa para vocês entenderem essa... E também de Theodor Mommsen, a história de Roma. Também ajuda bastante. Pois é, mas por que o professor está dizendo isso? É o seguinte, quem determinava a filiação, ser um civis, era o pai. Então, nós temos o princípio do ius sanguinis. O princípio do ius sanguinis era exatamente essa condição. E você ser um cidadão romano implicava em que você podia participar das assembleias, podia votar e ser votado, podia ser eleito, então, a ser um questor, pretor. Depois temos a figura da guarda pretoriana, mas o pretor aplicava, era um jurista, né? Você era eleito por isso. E essa é uma situação que, quando chega a partir do Edito de Caracalla, de 212, nós temos, depois de Cristo, nós temos uma mudança importante. Nós vamos ter uma mudança importante. O imperador assume todos os poderes, e a questão de civis era só pagar o maior ou menor imposto. E ele vai
outorgar a cidadania romana a todos os habitantes do Império. Todos eles são cidadãos romanos. Então, nós estamos aí no final do Principado, no começo do Dominato. Todos são cidadãos romanos. E aí acontece, veja, nós somos frutos de todas essas experiências. Aí acontece uma coisa que ninguém esperava. No século III, acontece uma grande peste que devastou o Império Romano. De 60 milhões de habitantes que o Império Romano chegou a ter, 40 milhões de pessoas morreram. E aí nós temos uma série de decisões equivocadas, frutos da necessidade. Vamos ter um imperador, o Valentiniano III, por exemplo, ele determina, porque o que acontece? Há uma decisão do imperador anterior, Aureliano, em manter as fronteiras de Roma. Roma não vai mais se expandir. Só que para manter as fronteiras de Roma, você tem que ter um grande exército defensivo. Você está defendendo, vai ter que ter um grande exército. E como você não vai mais expandir, o que acontecia? O soldado romano, legionário, ele recebia sempre como prêmio uma terra da área que foi conquistada. Por isso que Roma expandiu tanto. Se vão para Roma, se vão para a Europa, vão ver várias cidadelas romanas em toda a Europa. É impressionante. Europa Ocidental, impressionante. E coisas bem conservadas, muitas vezes. E exatamente como é que funcionava isso? Pois é esta herança. Você recebia terras da parte que foi conquistada. Quando o Aureliano decidiu, não vou mais expandir, como é que você vai manter esses soldados? Você vai ter que aumentar os impostos. Os impostos vão aumentar muito. E aí acontece essa praga que acaba com 40 milhões de pessoas. E é uma decisão dos imperadores, daí o Valentiniano III, que vai ter consequências para o direito muito importante. Essas decisões vão ser muito importantes. Ele quer manter o tamanho das legiões, as legiões do mesmo tamanho. Pensa, uma coisa é ter 400 mil soldados com 60 milhões. Outra coisa é manter 400 mil soldados com 20 milhões. E vai aumentar os tributos. Então, há um peso considerável. E muitos não querem. Olha, eu quero cuidar da terra. A Roma sempre foi agrícola. A terra é importante, etc. E ele baixa uma outra decisão. Ele vai determinar que certas profissões sejam hereditárias. Então, se você é ourives, teu filho vai ser ourives, teu neto vai ser ourives. Se você é pedreiro, teu filho vai ser pedreiro, teu neto vai ser pedreiro. Se você for carpinteiro, mesma coisa. Então, nós vamos ter... Essa decisão vai dar origem, na Idade Média, às chamadas corporações de ofício. Mas essa decisão do Valentiniano III. E aí, com a peste, o que acontece? Várias regiões, principalmente na Gália, principalmente nas Gálias, elas vão ficar desabitadas. Gália é onde é a França hoje. Elas vão ficar desabitadas. E aí existe a autorização do governo romano para que povos bárbaros ingressem nessas regiões. Então, os burgúndios, os francos, os visigodos, eles vão entrar inicialmente como a convite do Império Romano, com uma condição. Eles têm que jurar lealdade ao imperador. Então, eles entram na condição de federatis. O que essa figura jurídica implica? O que ela é importante? Essa figura jurídica implica em uma mudança substancial. Os federatis juram lealdade ao imperador, mas aplicam suas próprias leis. Vejam, nós temos o Império Romano que tinha um corpo de leis único. Com todas as questões, tinha um corpo de lei único. Com a entrada dos federatis, as questões locais, as brigas locais, elas continuavam tendo que ser resolvidas. E aí, o magistrado romano, não tinha, no início tínhamos o pretor urbano e o pretor peregrino, mas o magistrado, o magister,
Romano, ele passou a ter que fazer a seguinte pergunta: sub qua legis vivis? Quando havia uma questão do cotidiano, ele tinha que fazer a pergunta: sobre qual lei você vive? É tudo Império Romano, tá? Mas eu vivo de acordo com a lei dos romanos, eu aplico a lei romana. Eu vivo de acordo com a lei dos burgúndios, eu aplico a lei dos burgúndios. Eu vivo de acordo com a lei dos francos, eu vou aplicar a lei dos francos. Então, ainda durante a égide do Império Romano, nós temos um deslocamento nisso. Passa a ser importante o lugar onde você nasce. Passa a ser importante o lugar onde você nasce. Isso é uma questão importante. Opa! Então, o princípio da territorialidade das leis. O princípio da territorialidade das leis. Ela se inaugura fruto de uma necessidade. O princípio da territorialidade. Oh, caramba! E qual é a consequência no plano individual? Não é mais o princípio do ius sanguinis, mas é importante o local onde você nasce, o princípio do ius solis. Passa a ser, então, o princípio do ius solis, o direito a ser aplicado. Interessante. E é evidente que quando, a partir de 402, mais de 30 mil bárbaros invadem o Império Romano, fugindo de um povo extremamente agressivo, que eram os hunos. Então há um deslocamento muito grande e há uma crise interna no Império Romano. Nós vamos ter consequências graves, mas antes eu vou fazer uma outra observação. O que aconteceu com a entrada desses bárbaros? Bom, o Império Romano é enorme. Eu tenho que pagar muitos impostos ao Estado. E ele vai fazer guerras que estão muito longe da minha realidade. Eu quero estar protegido aqui. O que vai ser feito? Através, então, de um contrato. Tá? Não é uma nuda pacta, mas é um contrato. É um contrato. O agricultor vai oferecer questões bem menores do que é pago por Império ao chefe bárbaro local. Em troca, o chefe bárbaro vai protegê-lo, inclusive contra os seus próprios o seu próprio povo. Eu vou proteger você através desse contrato. Esse contrato vai dar origem mais adiante à questão da própria servidão, que vai ser uma das características do feudalismo. Embora o formato do feudalismo vai se configurar exatamente com as capitulares de Carlos Magno. Mas isso vai dar origem. Lembre-se, a relação de você ligado à terra, hoje, por exemplo, nacionalidade do Brasil, que é lá do artigo 12, no inciso 1º, o caput diz: são brasileiros, os nascidos no Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, desde que não esteja trabalhando a serviço do seu país. Então, em regra, quem nasce aqui é brasileiro. Pois é, onde é que veio essa história? Veio de lá. Veio de lá. Caramba! E por que nós temos uma questão do relacionado? Depois nós vamos falar sobre isso. Mas esta é a herança. E este vínculo de lealdade, você me protege, eu te dou uma parte que é bem menor que o Império. Quando cai o Império Romano, as pessoas passam a ser a graça a ignorância. Depois de 2 gerações, vai graçar a ignorância, com exceção da igreja. As pessoas que sabiam ler e escrever vão sumir. Mas então fica o vínculo de lealdade, que vai ser traduzido no quê? Através de símbolos. Quais símbolos? Bom, tinha aquela questão do contrato, mas eu não sei mais ler, mas eu sei que eu tenho que fazer um juramento de lealdade a você, mas eu vou seguir você através dos teus símbolos. Quais são os símbolos? A tua bandeira, o teu brasão, o teu selo, e depois, com os trovadores, as tuas canções. Quais são os símbolos nacionais? Bandeira, o hino, o brasão e o selo nacional. São os símbolos nacionais. Nós mantivemos essa mesma relação. Isso é muito interessante, é muito rico. Saber como é que funciona isso. Pois é. Então, o Império Romano no Ocidente cai.
nós temos a implantação do direito bárbaro. O direito bárbaro, embora tenham tentativas, você tem aí o Breviário dell'Amico, nós temos algumas normas que tentaram unir o direito bárbaro, a Lex Romana Visigotorum, nós temos algumas tentativas que tentaram coadunar o direito bárbaro com o direito romano, e temos as capitulares daí mais tarde de Carlos Magno. Tudo bem, que vai dar as formas da questão feudal. São outras relações jurídicas. E aí acontece o seguinte, há uma... avance mais um pouquinho, só para você ter os mapas ali. Isso aqui nós vamos voltar mais aqui. Por vários fatores, a ideia do um é uma ideia muito importante durante séculos. A ideia do um rei, uma lei, um Estado, uma religião. A ideia do um é muito importante, muito importante. Então, esse ideário, o Império Romano do Ocidente desaparece, uma série de fatores que vão fazer, inclusive religiosos, nós temos aí o catolicismo romano e temos o arianismo. Os bárbaros se convertem ao arianismo. O que defendia o Ario? Que Jesus Cristo era um homem todo especial, mas era um homem. Tem um Deus e tem o Jesus Cristo. Ele reconhece Jesus Cristo um homem especial, um profeta, mas é um homem. Diferente do catolicismo que prega o seguinte: o credo Nepomuceno coloca que nós temos aí Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 manifestações de Deus. E Jesus Cristo, ele é consubstancial ao Pai, nascido do seio da Virgem Maria e se fez homem. Então, Jesus Cristo tem uma dupla natureza, humana e divina. Mas isso foi por voto. Nem todo mundo aceitou isso. E os bárbaros, eles se convertem ao arianismo, um só Deus, contra os católicos. Com uma importante exceção: os francos. Os francos inicialmente eram arianos, mas a partir de Clovis eles se tornaram católicos romanos. Essa mudança vai ter uma consequência muito importante. Os lombardos, o último povo bárbaro a invadir a Europa, eram arianos e ameaçavam a influência do Papa. E o Papa precisava de uma aliança. Ele vai ter uma aliança ao reconhecer a derrubada dos merovingios na França e com o que nós vamos colocar assim, o mordomo do paço, que acabava exercendo as verdadeiras influências. Então, nós vamos ter Carlos Martel, que vai derrotar os árabes, e o filho dele, Pipino Breve, que, ao golpe, derruba-se os merovingios. Para reconhecer isso, o Papa vai reconhecer, vai haver uma aliança entre os francos e o papado. E o filho de Pipino Breve, Carlos Magno. Então, Carlos Magno vai criar uma situação. O problema é que, e vai ser coroado no Natal, no dia do Natal, em 800, ele é coroado imperador. Então, a ideia do um. Só que temos mais um problema. Restaurou-se o império. Esse império durou 43 anos. Os netos de Carlos Magno vão dividir o império. Nunca mais vai se unificar, salvo de modo pacífico, salvo com a criação da Comunidade Econômica Europeia. Mas nunca mais vão se unificar. Tudo bem. Esse poderia passar por aqui. Mas daí temos uma outra história. Esta região aqui, avance mais um. Essa região aqui, ela vai sofrer um ataque de um segundo povo, também saíram, onde saíram os magiares, que são nós chamamos eles hoje de húngaros, os magiares.
Em 905, nós temos os magiares são derrotados no Salva Europa. São derrotados na Saxônia. E a coroação, o Papa vai coroar o imperador, o duque da Saxônia, como o imperador da Res Publica Cristiana. Res Publica Cristiana, que é o Sacro Império Romano Germânico. Sacro Império Romano Germânico. É sempre a ideia do um, sempre a ideia do um. Só que aqui há uma diferença. Quem tem a primazia? O Papa coroou o Otto. Mas o Papa, então, eu tenho a primazia, eu estou coroando. O Otto, por sua vez, ele está me reconhecendo, é o reconhecimento de direito, uma coisa de fato. Quem domina aqui sou eu. E começa a haver uma disputa terrível entre o papado e o império. Então, nós temos duas correntes que, durante séculos, dominaram a Europa. Os guelfos, que são defensores do Papa, e os gibelinos, que são defensores do imperador. Nessa disputa, quem tem a primazia vale tudo. Então, tem que ter justificativas. E, nenhuma dessa questão, nenhuma disputa, há o surgimento da primeira universidade. A Universidade de Bolonha. E nesta universidade, descobre-se argumentos importantes, para um lado e para o outro, um exemplar do Corpus Iuris Civilis de Justiniano. E nessa descoberta, isso aqui pode ser colocado para questões práticas. Então, eu passo a palavra a você, que vai passar dessa parte, depois eu coloco mais um detalhe. Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntem. Isso aqui é uma tábua redonda. Eu contei 2000 anos de história em meia hora. Bom dia, pessoal. Meu nome é Camille. Hoje eu vou trazer para vocês a Escola Estatal Italiana, mas para isso eu trouxe um breve contexto histórico, que acho que o professor já fez uma introdução bem explicando. Tocar nesse assunto, mas vamos direto para os centros de mercancia da Idade Média. No século XI, ali, as cidades ao norte da Itália, elas não tiveram um feudalismo tão intensificado. Pelo contrário, na verdade. Essas cidades do norte da Itália, elas tinham ali um comércio interurbano muito intensificado. De forma que cada uma dessas cidades, ela possuía ali os seus costumes, as suas leis mesmo, locais, e essa região eles começaram a positivar esse direito que até então ele era consuetudinário. Só uma observação. Veja o seguinte, essa região do norte da Itália é chamada de Lombardia, terra dos lombardos. Quando o Pipino ele vence os lombardos e o Carlos Magno acaba de vencer os lombardos, então não tem mais rei dos lombardos, isso fez com que as cidades mantivessem uma certa autonomia. E você vai falar dos estatutos, né? Vai comentar, então não vou falar sobre isso ainda. Vai ter uma certa autonomia. E nós temos, então, a norma geral, que era baseada numa mistura do direito geral, noções humanas, noções bárbaras, e a lei das cidades. E, enfim, com esse comércio entre as cidades e cada uma tendo ali a sua própria lei, começam a surgir demandas, né, litígios, naturalmente, e começa a levantar a questão de qual lei que a gente vai aplicar, né? Aí o jurista bolonhês Albertus, no século XII, ele estabeleceu que o juiz ele deve aplicar a lei que lhe parecer melhor e mais útil ao caso concreto. E muitos autores eles consideram essa passagem, esse parecer, né, como o nascimento do direito internacional privado, porque aqui o jurista ele observou essa problemática, né, que ela existia, e ele elaborou uma solução para esse problema, ainda que, na minha humilde opinião, seja um pouco vaga, né? Como que o juiz vai definir ali qual que vai ser, enfim, a melhor lei, enfim. Seguimos. Aí, a partir
nessa mesma região da Itália, as cidades elas possuíam as suas leis municipais, regionais, e essas leis elas chamavam-se de estatutos, os quais foram amplamente estudados do século XIV ao século XVIII. Daí que a gente tem esse nome de escolas estatutárias, né? E com isso, esse estudo dos estatutos, ele deu origem à teoria dos estatutos, que ela define que é um conjunto de regras doutrinárias sobre diversos estatutos e funções locais, o qual elabora classificações dessas matérias com a finalidade de encontrar soluções racionais para as mais diversas espécies de conflitos de leis. Aí a gente chegamos finalmente na escola italiana, que é a primeira escola estatutária que a gente vai ver hoje, que foi do século XIII ao século XV. E aqui a gente tem a figura dos glosadores, que eles chamavam-se de glosadores porque eles adicionavam glosas, que eram anotações às margens dos antigos textos romanos. E aí eles estudavam qual seria a melhor aplicação para as leis ali que estavam definidas naqueles antigos textos. Pense, são mais de 250 mil glosas. 250 mil glosas. Glosa é um comentário que você faz, à margem do texto legal, você faz um comentário. Você vai fazer um comentário sobre isso. Você está comentando sobre isso, tentando trazer uma situação, muitas vezes, atual. E eu já vou falar. Traduza de outra forma. Você tem Word e você faz comentários no Word. Isso. Não, quando você corrige um texto, por exemplo. Você está comentando alguma coisa. Você vai comentando, só que não tinha Word na época, eles faziam anotações. Isso, exatamente. As margens. A lógica é exatamente a mesma. Você vai comentar. Tá? Elas são até bem bonitas, assim, porque elas rodeiam a página e elas têm esses floreios e cores diferentes. Então, são tipo notas de rodapé que a gente usa hoje em dia. Mas ela vai além disso, porque elas querem colocar situações práticas. No próximo slide, o primeiro vai fazer a comédia. Depois, no próximo slide, vamos ver uma outra questão. Ok, então, um dos códigos antigos que os glosadores estudaram era o Código Justiniano, que ele é uma parte do Corpus Juris Civilis. Não, o Código Justiniano. Então, o Código Civilis era dividido em 4 partes. Nós temos o Códex, nós temos o Digesto, nós temos as Institutas e temos as Modernas. Então, as 4 partes do Corpus Juris Civilis. Avance que depois eu comento sobre isso. Aí aqui a gente tem a passagem da Excelsa Trindade e Fé Católica, que ela define que os povos do Império eles deveriam adotar a fé católica. E o jurista italiano Curtius, ele destacou que na referida passagem a ordem imperial ela era limitada aos povos que viviam sob sua jurisdição. Então, isso significa basicamente que os estatutos eles só regiam aos seus súditos. Ou seja, a lei de uma cidade ela não é competente para julgar um estrangeiro que não mora nela, basicamente. Aí aqui a gente um exemplo desse conflito de leis é a hipótese do milanês, que ele elabora seu testamento em uma viagem a Veneza. Aí a gente fica o questionamento, será que a gente aplica a lei de Milão, que é a da nacionalidade do testador, ou então a lei de Veneza, que é a lei do local em que foi elaborado o testamento? Bom, então o que acontece? Nessa disputa entre o papado e o imperador, as partes procuram todos os argumentos. Descoberto esse exemplar do Corpus Juris Civilis, começa a se debruçar a estudá-lo. Então nós temos aí 250 mil glosas, comentários a respeito disso. E esses comentários, eles queriam traduzir a necessidade da vida cotidiana. Porque o direito comum na época, que era uma mistura de direito bárbaro com algumas noções romanas, ele não dava conta às novas relações jurídicas que estavam surgindo. Nós vamos ter o florescimento
que vai dar origem ao Renascimento, né? E onde é que vai acontecer? Na Itália, o florescimento do comércio. Nesse florescimento do comércio, nós vamos ter novas relações jurídicas que o direito bárbaro não dava conta. Mesmo que fosse misturado com noções romanas, não dava conta. Não esqueçam, o Corpus Juris Civilis é uma compilação de Justiniano dos 1000 anos da história romana. Dos 1000 anos da história romana. E tem trechos preciosíssimos, é uma compilação genial, que escapou, inclusive, o Tribuniano, que era o chefe, o jurista de Justiniano, brilhante, mas para o resto da população isso passou em almas. Porque depois de Justiniano nós tivemos a separação do Ocidente e do Oriente. Justiniano foi a última tentativa de restaurar o Império. Então, quando desapareceu, o Corpus Juris Civilis deixou de ser usado, ok, tudo bem. E ele é redescoberto 4 séculos depois. Redescoberto 4 séculos depois. Mas essa coletânea de normas da organização romana, lembra-se que Roma, o pensamento jurídico romano é um pensamento prático. Ele é prático. Ele vai solucionar as coisas. Ele dava resposta a algo que o direito bárbaro não dava. E eles vão encontrar através... Como é que eu vou fazer isso? Nós temos situações práticas. Cabe à inteligência de cada um. Então, o Arcúcio, o que ele fez? Ele, olhando uma das partes do Corpus Juris Civilis, o Códex, que falava assim, da excelsa trindade e fé católica, que começa assim: queremos que todos os povos que vivem sob o nosso império, regido por nossa clemência, adotem a religião que o apóstolo Pedro transmitiu para os romanos. O que o cara fez? Aí pegou uma questão, fez um comentário e claro, lembre-se que nós temos a primeira questão foi em Bolonha, a primeira universidade, em que foi descoberto um exemplar do Corpus Juris Civilis. Aí ele pensou a seguinte situação: qual lei devia ser aplicada em Módena ao indivíduo oriundo de Bolonha e que pese não ter sido... Então, é uma situação prática, qual a legislação que vai se aplicar a esse indivíduo de Bolonha, na cidade de Módena. Tá? Então, o que o Augusto colocou? A lei de Módena não alcançava o cidadão bolonhense, pois esse devia ser regido pelas regras da sua cidade. Então, por que interessava isso? Porque interessava aos comerciantes. É sempre uma questão prática. Os comerciantes que teriam segurança para transpor os limites de sua região para fazer comércio com outro local. Eu tenho a garantia que a norma que vai seguir a minha vai ser a norma da minha cidade. Não vai ser a outra norma que eu não conheço. Isso dá origem ao direito de ação privada, que é exatamente o conflito de leis e solução de conflito de leis. Veja, é uma situação prática. Como é que eu vou resolver uma questão prática? O direito bárbaro não dá a solução. Eu peguei do Corpus Juris Civilis e interpretei dessa maneira. Eu sou um estudioso. Eles eram muito valorados. Os estudiosos do direito eram muito valorados. Eles tinham a condição de discernir uma coisa e outra. Alguma pergunta? Pessoal, eu estou falando da nossa história e nós somos os resultados disso. Mais pra frente. Aí vai acontecer uma outra coisa, que ela vai falar. Depois. Isso é depois. Isso. Depois, mais pra frente. Aí vai acontecer uma coisa, que também é extremamente importante. Em seguida, a gente tem os pós-glosadores, que eles são conhecidos como comentaristas, porque eles elaboravam estudos às antigas glosas e aos antigos textos romanos também, e eles trazem contribuições muito importantes. Isso, muito importante. Veja o seguinte, eram 250 mil glosas. Chegou um momento em que eram tantas glosas que nós vamos ter uma escola específica para analisar as glosas, não mais o texto original, mas as glosas.
as doses. Por isso são chamados de pós-acusadores. Mas isso vai ter uma importância muito grande. Vai lá. Uma das contribuições dos pós-governadores é a distinção entre regras processuais e as regras de fundo, que as regras processuais elas obedeciam à lei do foro, enquanto as regras de fundo elas obedeciam à lei do local do ato. Eles definiram também que os delitos eles deveriam ser submetidos ao local de sua execução, uma norma que é bastante importante e é usada até nos dias atuais, no âmbito do direito penal e da responsabilidade civil. Aí, enfim, a gente tem o jurista Barton, que ele era um dos juristas mais importantes da Idade Média, se não o mais importante. Da história. Os mais importantes juristas da história. Da história, né? E ele trouxe a distinção entre direitos reais e direitos pessoais, que também é algo que a gente estuda até agora, né? E ele definiu que a lei do local do contrato ela é adotada para as obrigações dele emanadas, enquanto a lei do local de sua execução ela é adotada para as consequências e uma possível nora na execução. E por último, o Bartolo ele contribuiu com as primeiras noções de ordem. Aí, veja o seguinte, muito obrigado. Simplesmente, por que ele definiu que as normas penais são territoriais? Nós aplicamos essa noção até hoje. Ele que separou a questão do direito processual e direito civil. Os romanos não faziam essa distinção. Não faziam essa distinção. A origem, quando vocês estudam, onde é que surgiu o processo? Não é dos enciclopedistas, não. É muito anterior. É Bartolo. Bartolo é um dos sujeitos que mais influenciou o direito na era moderna, na história. Ele que faz, só que como os pós-glossadores, como todos os pós-glossadores, ele vai tecer a miúde determinadas questões. A questão que nós estudamos hoje em direito civil, bens fungíveis, bens infungíveis, bens consumíveis, bens inconsumíveis, tudo não é romano, não é mais romano, é de Bartolo. Essa definição nós encontramos em Bartolo. Então, Bartolo dá uma... Nós temos influência do direito romano? Temos. Mas temos uma enorme influência dos pós-glossadores e de Bartolo no nosso direito. Coisas que nós não... Pô, vocês nunca pararam para pensar como é que surgiu essa norma. Você olha lá, eu fui monitor de direito romano, né? Então eu tinha que estudar toda essa parte. Mas onde é que está esse texto? Onde é que eu vi o texto romano? Por que essa divisão? Essa divisão não é romana. O processo civil romano não é separado da parte do direito civil, eram juntos. Eram aplicados no momento, eram juntos, não tinham regras como acontece hoje. Quem faz essa distinção vai ser Bartolo. Então, para nós, ele é fundamental para entendermos o nosso direito. Então, nós temos aí, ela coincide, não é à toa, né, que nós falamos de... Então, o renascimento, o florescimento começa, onde é que começa antes? Na Itália, na Península Itálica. Começa antes. Então, começa o florescimento, a renascença, não é só nas artes, na pintura, na escultura, na poesia, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, né? O mesmo na política, nós vamos ter a figura importante de Maquiavel, Niccolo Maquiavel. Então, é um momento importante que ele brilha e desaparece. Nós vamos ter uma reação a essa questão. Desaparece por intrigas internas e por imposição da França. A França cresce. A França cresce. E da França nós temos a segunda escola estatutária. Quem é da segunda escola? És tu. Meu nome é Júlia, eu vou falar sobre a escola francesa. A escola francesa ela se desenvolveu a partir do século XVI e ela tem dois principais estudiosos, que são o Charles Dumoulin e o Bernard da Gentry. O Charles Dumoulin, ele viveu entre 1500 e 1566. Ele foi um advogado parisiense
e mais tarde ele lecionou em algumas escolas alemãs e ele teve a sua principal contribuição no ramo dos contratos. O Charles Dumoulin, ele tinha como entendimento que a fundamentação para que a lei aplicada no local da assinatura de um contrato, ela vinha justamente que as partes, ao assinarem o contrato naquele local, elas estavam escolhendo que fosse aplicada a lei nele. E esse entendimento ele veio primeiro de um estudioso da escola italiana, que foi o Rocco Curtis. Mas na época não tinha esse entendimento de que quando você escolhe isso, introduz a vontade expressa e posteriormente a vontade tácita também. Essa contribuição ela veio justamente do Charles Dumoulin, que mais tarde ele introduziu a teoria da autonomia da vontade. Ela é uma teoria muito importante para o direito internacional das obrigações contratuais, que ele basicamente disse que a parte, ela pode escolher qual lei ela quer ser aplicada dentro do contrato. É uma escolha dela, que ela pode escolher qualquer lei, inclusive da região que está localizado bem debatida ali dentro, mesmo que isso seja apenas de forma tácita. Daí, quando o Dumoulin ele introduziu essa teoria, ele aplicou ela em um caso prático que ficou muito famoso na época, que ele basicamente disse que em 1525 um casal que morava em Paris, ele decidiu se casar em Paris, só que ele tinha imóveis por toda a região da França, inclusive no sul dela. Só que tinha uma distinção que em Paris a lei aplicada era do regime da comunhão de bens, enquanto no sul da França era do regime da separação de bens. E daí ficava o questionamento de qual lei deveria ser aplicada. Vocês têm alguma ideia? Vocês gostariam de parcial? As duas. Depende para que estou advogando. Alguém quer escolher? Quem acha que deveria ser escolhida a lei da França, que seria da comunhão de bens, que é onde eles estão casando? E quem acha que deveria que fosse escolhida a lei do imóvel dele, que é o sul, que seria da separação? O Charles Dumoulin entende que você tem que fazer uma interpretação da vontade tácita do casal, que como eles estão morando na França em Paris, eles estão escolhendo de uma forma, mesmo que não seja expressa, que eles querem a comunhão de bens. E daí, essa ideia do Dumoulin foi responsável pela primeira manifestação da teoria das classificações, que ela procura justamente a classificação dos negócios jurídicos. Qualificações. Isso, qualificações. Nós fazemos isso até hoje. Lembre-se que no sistema da Continental Law, a interpretação da lei. A livre interpretação da lei. Então, a intenção das partes ela é sempre levada em consideração. Essa é uma construção importantíssima. O segundo estudioso ele é o Bernard Desgentré. Ele viveu entre 1519 e 1590. Ele era um magistrado na Bretanha, que era uma região na França, e contextualizando o momento histórico da Bretanha, ela vivia ainda no feudalismo e ela tinha que conviver constantemente com a ideia de unificação. E o Bernard Desgentré, ele era totalmente contra a unificação. Ele acreditava que as ideias que tinham na Bretanha e as leis da Bretanha deveriam ser aplicadas apenas na Bretanha e que não deveria ter influência de outras regiões da França ali dentro, porque eram muito distintas e a unificação não ia resolver a discussão entre elas. E daí ele foi um grande defensor da teoria do territorialismo e ele criou a teoria particularista, que é igual ao territorialismo, que ela defendia justamente isso, que as leis estrangeiras não deveriam ser aplicadas dentro da Bretanha. O Bernard Desgentré, ele também sistematizou a distinção entre estatuto real, que tem como relação aos bens e tem caráter territorial,
e o estatuto pessoal, que tem com relação à pessoa e tem resolve simplesmente problemas de caráter personalista. Só que o Bernard, ele entendeu que não tem como você só classificar entre essas duas partes, e daí ele criou o Estatuto Misto, que juntava tanto os bens quanto as pessoas, e ele seguia o mesmo caráter do Estatuto Real, que era de territorial. Ou seja, enquanto no Estatuto Real e no Estatuto Misto você aplicava as leis territoriais, no Estatuto Pessoal eram as leis pessoais, levando em consideração a moradia da pessoa e não a sua nacionalidade. Então, tipo, independente de qual que seja a sua nacionalidade, se você vivia na Bretanha, você tinha que seguir as leis bretãs. Ele foi um dogmático, porque ele foi, acima de tudo, a sua lei, e ele defendia fielmente que os juízes eles só deveriam aplicar a lei estrangeira de uma forma muito excepcional e de extrema necessidade. Só volta dois. Olha a Bretanha. A Bretanha, chamada Pequena Bretanha, nós temos que sempre contextualizar. Os bretões, quando houve a invasão dos saxões da Inglaterra, muitos bretões fugiram para o continente. Então se localizaram aqui na chamada Pequena Bretanha, canto aqui da França. E elas são diferentes. Não esqueça que tem os normandos, que invadiram aí a Inglaterra, Guilherme o Conquistador, tem toda essa história. Mas os bretões eram uma entidade separada. E lembra-se que nós estamos aqui em 1500 e pouco. Nós temos, vocês já ouviram falar de Jean Bodin. Já existe a pessoa de Jean Bodin. Nós estamos discutindo a questão da formação do Estado. Já começa a haver questões relevantes se de um lado nós temos a questão do comércio, lembre-se, novas relações jurídicas, então a teoria das qualificações, a questão da autonomia da vontade, que passa a ser uma questão relevante do cotidiano das pessoas. No âmbito nacional, nós temos uma discussão em que há uma luta, secular do rei contra os nobres, da tentativa de consolidação do poder real. Uma tentativa de consolidação do poder real. Então, nós vamos ter aí aí já são os Valois, que estão tentando, então a dinastia dos Valois, tentando dominar, impor sua vontade sobre a França, sobre os grandes senhores franceses, e há muita disputa. E uma dessas disputas vai ser exatamente na questão da Bretanha. A Bretanha acha que a lei que vale é a lei local. Ela se aplica para as coisas, aplica para as pessoas e aplica-se para os atos e fatos jurídicos. Lembra que eu comecei a nossa aula dizendo que existem esses três fatos. As pessoas, então, quando se fala de estatuto pessoal, qual que é o estatuto pessoal? Estatuto aplicado à pessoa. Estatuto real, aplicado às coisas. E ele chama aí dos atos e fatos jurídicos, ele chama de estatutos mistos. Vai chamar de estatutos mistos. Então, adota um princípio importante, a noção da territorialidade. Mas esse princípio da territorialidade vai ser levado às alturas com um outro fator extremamente importante e que vai coincidir com coisas que nós estudamos em direito constitucional, em direito, principalmente direito constitucional, mas também em teoria do Estado, que deste avanço, a França floresce e cai com problemas. Aí acontece o florescimento em outro local, a escola holandesa. Bom dia, gente. Tudo bem? Meu nome é Riva e eu estarei tratando de alguns pontos chaves do entendimento. Claro que a gente não pode Isso. Então, eu não posso discorrer sobre todos os pontos, porque, claro, a gente não tem todo o tempo do mundo.
Mas eu queria discorrer sobre algumas questões principais que vão ajudar no nosso entendimento, porque a escola holandesa é muito interessante, pessoalmente, eu acho das escolas estatutárias a mais interessante. Então, eu retomo o entendimento do Dom sobre o territorialismo nacionalista que ele defende. Ele acaba sendo uma inspiração para os estudiosos da escola holandesa, especialmente quando se tem esse territorialismo extremamente marcante, extremamente engessado como premissa principal. Só que, ao mesmo tempo, tem uma outra reviravolta interessante dentro da escola holandesa. Então, é isso que nós vamos acabar estudando. Só posso fazer uma observação? Veja, a Holanda torna-se independente de... Você vai comentar sobre isso? Não, pode comentar. A Holanda torna-se independente da Espanha. O que é necessário para eu quero ser independente da Espanha? Ela separa-se da Espanha. A Holanda é calvinista, a Espanha é católica. Nós estamos aí durante a Guerra dos 30 Anos, que vai ser importantíssima, e esses conceitos vão ser básicos para a formação do Estado moderno. Então, entre os estudiosos dessa escola holandesa, nós temos o Paul e o Jean Fouet, o Christian Lodenborg, que a gente vai ver que foi, na verdade, o fundador dessa escola, e temos também o Ulrich Huber, que é realmente o pilar central desse entendimento. Ele que criou, tem a bibliografia mais conhecida sobre o entendimento e também foi quem trouxe o entendimento mais ampliado e também trouxe também a questão da extraterritorialidade que nós temos dentro dessa escola. Então, antes de adentrar especificamente, é importante denotar a questão das comitas gentil, que, sem saber exatamente o que elas significam e como elas acabam tendo a sua definição modificada dentro desse pensamento, fica um pouco complicado. Então, elas são basicamente uma cortesia internacional, só que elas não se restringem a isso, no entendimento. Elas acabam tendo uma metamorfose de significado, que nós vamos entender mais em seguida. Então, o Christian Lodenborg, ele era fervorosamente territorialista, ele defendia muito essa questão, e ele foi o primeiro estudioso que consagrou esse entendimento no contexto holandês. Entretanto, como nós podemos ver em seguida, o Ulrich Huber quem traz os pilares desse entendimento. Então, preste bem atenção, veja que coisa impressionante. É muito interessante. Então, ele traz esses 3 princípios em sua bibliografia. Eu, infelizmente, não consigo pronunciar o nome. Então, é o conflito legis diversarium in diversis imperis. Então, os 2 primeiros princípios tratam-se desse territorialismo nacionalista, essa soberania territorial estatal das cidades. Então, no primeiro princípio, nós temos o entendimento que a legislação de um Estado, ela se limita, entre aspas, ao seu território. Então, a partir dessa soberania, todas as pessoas, todos os cidadãos e também súditos, eles estão obrigados a corresponder com essa lei interna do Estado. Entretanto, súdito se entende a qualquer pessoa que está nesse território, não importa se é um estrangeiro ou se é uma pessoa que realmente nasceu lá. Então, esse é um entendimento bem interessante. Só que vem o terceiro princípio de Huber, que acaba se distinguindo e criando algumas dúvidas. Eu até tive que estudar bastante para entender, na essência, o que ele quis dizer. Só que, por exemplo, a lei de um país, ela consegue alcançar outra. Ele defende a extraterritorialidade, obviamente, dependendo, ela não é obrigatória, ela não é universal, mas ela pode ocorrer conservando a força e a legitimidade da lei interna de um país em relação a outro Estado. Isso a partir da teoria das comitas gentis, defendendo também que essas leis internas elas conseguem se expandir para outros territórios. Só que a questão como isso ocorre. Então, há 2 possibilidades. Então, nós temos
o fato simples e perpétuo do soberano do outro Estado simplesmente aceitar essas leis internacionais de outro Estado. Entretanto, há também a questão se essas leis do Estado, por exemplo, vamos deixar mais ilustrativo. Então, tem Estado A e Estado B. Estado A, o indivíduo do Estado A se locomove para o Estado B e acaba necessitando de uma legislação do Estado A. Entretanto, se essa legislação cria leis que também vigem ao Estado B, essas leis do Estado A podem sim ser aplicadas a esse cidadão do Estado A, pois já que há essa conexão, essa descendência de leis, há a possibilidade dessa aplicação de lei extraterritorial. Então, a não aplicação do direito estrangeiro por si só, mas sim o reconhecimento dos frutos dele, porque não é realmente o uso de uma lei de outro país sem uma motivação, mas sim o reconhecimento e também a análise de que essa lei que nós já temos no nosso Estado é semelhante e também tem como foi criada a partir dessa outra lei de um outro Estado. Então, é a partir disso que nós conseguimos fazer essa análise e uma adaptação para que essa cortesia internacional não passe de uma mera diplomacia, mas também há uma cooperação entre esses estados nesse sentido. Então, isso se aplica bastante quando nós falamos sobre os direitos adquiridos, que são os direitos que são mais utilizados nesse contexto. Então, os direitos adquiridos, nós temos eles especialmente no direito anglo-americano, quando nós estudamos sobre as vested rights. Então, um exemplo mais ilustrativo seriam os direitos de propriedade, que são muito abraçados na Constituição dos Estados Unidos. Então, são esses direitos que não possuem nenhuma restrição, eles não possuem uma exceção e eles são absolutos. Obviamente com suas expressões de retroatividade, mas eles são, dessa forma, estritamente absolutos e são realmente os que acabam fazendo essa comunicação interestatal nessa cooperação internacional. Então, todo esse entendimento, ele cria essa raiz da doutrina do ordenamento da ordem pública, porque essa comunicação apenas ocorre quando ela beneficia toda a população do Estado que está acatando e está tendo essa análise de leis internacionais para o bem da população. Porque, no fim, é sobre a ordem social do Estado e o que seria mais benéfico para os súditos. Então, esse trecho é retirado da própria biografia, uma tradução direta da biografia do Huber, e eu vou ler aqui. Então, os soberanos agirão por via das comitas, por essa integração, para que direitos adquiridos dentro dos limites de um governo mantenham seus efeitos. Então, ele continua tendo esse caráter de extraterritorialidade, desde que não causem danos ao poder ou aos direitos desses governos e seus cidadãos. Então, deve haver dois respeitos. O respeito populacional e também o respeito à soberania desse outro Estado que está buscando fazer essa interação com o Estado estrangeiro. Então, eu acho que é um entendimento muito interessante e nos faz questionar tudo que nós temos hoje em dia inspirado nesse entendimento holandês. Pense que na questão da ordem pública é um caso típico. No direito islâmico, em alguns países, tem a posição da poligamia. Isso aqui eu tenho direito a ter 4 esposas. Isso choca os nossos princípios, choca a nossa ordem pública. Isso não vai ser admitido. Então, pense, é uma questão concreta. Uma questão concreta. Por outro lado, o senhor tem a questão dos jogos, né, que o STF flexibilizou, o pessoal estava indo para Vegas, contraindo dívidas e voltava para o Brasil. E aqui você pode comprar dívida de jogo. Né? E nós mudamos esse conceito. Mas posição do STJ, na verdade. Foi o STJ, né? Aí você vai trabalhar com o conceito de ordem pública dos Estados Unidos, de Las Vegas. Sim. É uma interpretação bem interessante. Foi muito bom. Um alargamento, isso aqui é um alargamento
de alguns princípios que nós não admitimos antes no direito brasileiro. Nós estamos avançando. Pois é, mas aí você qualifica a ordem pública de acordo com Las Vegas. Mas é que você sabe que estava fazendo uma coisa errada. Sim, também. Aí, então Isso, você não pode se utilizar da hospitalidade, etc. Enriquecimento ilícito. Agindo de má fé. Isso. Né? Aí a má fé se sobrepôs, acho que foi bem nesse sentido do entendimento do Sim, STJ. A má fé se sobrepôs à ordem pública. É a ordem pública. Exatamente. Muito bem. Mesmo as coisas, nada é coincidência. Nada é coincidência. Eu estou lutando pela independência do meu país. Eu quero aplicar no meu país, então eu quero ser o soberano do meu país. Ok? Né? Soberano. Então nós vamos ter aqui a lei, olha, são princípios para nós hoje básicos. Qualquer aluno do segundo grau vai entender. Então, as leis de cada país imperam dentro de suas fronteiras e obrigam a todos os súditos desse Estado, mas não produzem termos além desses limites. Estou determinando. Aí, quem são os súditos? São todos aqueles que se encontram em seu território. Bom, vocês aprenderam na faculdade que, a partir de 1648, nós temos a Paz de Westfália, que acabou com a Guerra dos 30 Anos. O que vocês não entenderam é que essa Paz de Westfália reduzia-se a uma frase: os súditos seguirão a religião do príncipe. É só isso. Os súditos seguirão a religião do príncipe. Esse foi o acordo da Guerra dos 30 Anos, guerras religiosas. E o que significa isso? As implicações. A frase, ela, eu vou seguir a religião. Não, mas eu vou reconhecer o poder do soberano. Eu vou reconhecer o poder do soberano. Apliquem essa noção à escola holandesa. E nós temos aí, claro que o Emily vai até um pouquinho mais adiante, mas nós temos aí a criação dos Estados modernos. Os Estados modernos surgiram em razão da Guerra da Independência da Holanda, que era calvinista, contra uma Espanha cristã, contra uma Espanha cristã, católica, uma Espanha católica, e isso vai produzir efeitos que nós seguimos até hoje. A teoria da soberania, a ideia da suprema potestas non recognitionis, aquele poder supremo que não admite nenhum poder acima de si. A formação dos Estados nacionais. Nós somos os Estados nacionais. Bom, os Estados nacionais são formados e a própria criação, nós, de direito de ação público, o direito de ação público, ele vai moderno, surge exatamente com a criação dos Estados soberanos. Não estamos ainda falando propriamente do Estado-nação, mas a ideia dos Estados soberanos. O Estado-nação é uma questão mais recente. Mas, e aí temos um fenômeno importante. Formamos essa noção, e aí existem determinadas situações que nós temos que aproximar as partes, principalmente em uma região conhecida como Germânia ou Alemanha, que ela chegou a ter 200 pequenos estados na região compreendida pela Germânia e pela Alemanha. E há duas tentativas. Uma no final do século XVIII, bem influência kantiana, e outra no século XIX, que vai preservar um fator importante. Escola alemã é com você, escola estatutária alemã. Então, eu sou a Karina, eu vou falar da escola estatutária alemã. Ela tem um surgimento no momento que está tendo a decadência do Império Romano-Germânico. Eles visavam ter uma certa autonomia do direito internacional privado. A maioria dos autores coloca como se eles não tivessem trazido nada de tão novo e revolucionário, mas que eles tenham aperfeiçoado o que já estava vindo das outras escolas estatutárias.
Eles traziam um pouco daquela cortesia da escola holandesa, como a colega já comentou, mas eles também tinham a invocação do direito natural. No primeiro momento se destacaram 2 autores, o Cossede, que até não constou nos slides, porque o Hertz ele deu continuidade nisso. Então, só vou citar brevemente o Cossede, que ele dizia que as pessoas tinham que ser regidas pelo local do domicílio, pela legislação do domicílio, e as coisas pelo local de onde estavam, né, nos direitos reais, o local dos bens. E aí o Hertz concordaram com isso, que as pessoas tinham que ser regidas pelo local do domicílio, as coisas pelo local das coisas, mas ele incluiu que os atos jurídicos deveriam ser regidos pelo local da celebração. E aí a gente entra no que a gente utiliza muito em negócios jurídicos e contratos até hoje. Na minha opinião, salvo engano, eu acredito que isso revolucionou muito o que eu entendo em autonomia da vontade e até mesmo, de certa forma, em eleição de fórum. Porque você poderia analisar a legislação de um outro estado, claro que naquele momento a gente estava falando do Império Germânico, não era como a gente vê hoje em estados com uma certa autonomia, com independência, mas você poderia analisar como funcionava o julgamento em outro estado, a legislação aplicável, e ver se para o seu negócio, para a sua relação jurídica, era mais conveniente você usar a legislação do seu domicílio, do domicílio da pessoa que estava celebrando esse negócio com você, que podia ser um outro domicílio, ou até um terceiro. Então, foi uma inovação que a gente utiliza no direito até hoje, como a colega comentou, depende para quem eu estou advogando. Então, depende para quem eu estou advogando, determinado local é mais conveniente para mim celebrar um negócio jurídico. Então, apesar de alguns autores, eu entendi até que fizeram um pouco caso da escola estatutária alemã, eles não criaram nada, então não foi uma escola tão relevante. Consolidada, ela é relevante porque ela consolidou. Ela consolidou e aperfeiçoou, então teve uma relevância muito grande e uma importância. Aí acontece o seguinte, só para colocar um comentário. Veja, então, o Sacro Império Romano Germânico, ele é abolido em 1804. Ele é abolido em 1804. O Sacro Império Romano Germânico. Aquele lá de 900, em 1804 ele é abolido. Então, aquele existe 200 pequenos estados. Primeiro, vamos, de língua germânica, vamos conversar entre a gente. Aí, num segundo momento, nós temos o processo do projeto de unificação alemã. O projeto de criar o Império Alemão. Mas, para a unificação alemã, nós temos 2 momentos importantes. Resultado das guerras napoleônicas, nós temos a criação da Confederação Germânica. E dentro da Confederação Germânica, nós temos a Zollverein, que é uma união aduaneira. Opa! União aduaneira, bloco econômico, pois é. Nós temos a criação de uma união aduaneira em 1834. A união aduaneira, ela implica em 3 fatores. Livre circulação de bens, livre circulação de capitais, e a possibilidade então, de livre circulação de capitais, e isto é assomado com um outro fator. Uma tarifa externa comum, uma TEC. Então, nós vamos ter TEC. Então, livre circulação de bens, livre circulação de capitais, tá? E não se fala ainda de livre circulação de pessoas, provavelmente ditas. Então, nós temos a criação de um bloco econômico dentro da Alemanha. Bom, eu criei um bloco econômico. Agora, eu tenho que pensar como... eu tenho um projeto de unificação. Nesse projeto de unificação, nós temos 39 pequenos estados alemães. 39 pequenos estados alemães. Não se fala ainda de serviços, nem de pessoas. Nós temos aí a questão de bens. Por exemplo,
39 pequenos estados. Legal. O que eu vou fazer? O que eu preciso pensar para unificar? Aí vai entrar um dos maiores sujeitos. Eu tenho a obra dele, que é lindíssima. Ela foi traduzida aqui pela Universidade Unijuí. As obras do quem ela vai falar agora. E aí, a gente já vai entrar num outro período. Antes a gente estava falando da decadência do Império Romano-Germânico, agora a gente já está falando de um momento de unificação. E a gente vai falar de Savigny, qual é a ideia dele, que já é uma ideia clássica, né? Que já é considerada moderna no momento. Ele quer dizer que pessoas que estão em situações semelhantes têm que ter também um julgamento semelhante, têm que ser tratadas com igualdade. E aí é o momento que ele cria a comunidade de direito entre os diferentes povos. Ele quer dizer que, independente de onde você esteja, se estão pessoas diferentes em diferentes países, o julgamento e a decisão têm que ser igual. E aí a gente entra num ideal de bloco econômico, porque é o ideal que a gente tem, muitas vezes, quando a gente pensa e quando tem a criação do bloco econômico. A gente quer ter, pelo menos, uma harmonização, se não em legislação positivada, mas ao menos na interpretação, justamente para ter uma segurança jurídica e para facilitar o comércio, questões aduaneiras, questões tarifárias. E a origem desse posicionamento foi criado nesse momento por Savigny. Ele mesmo entende que, apesar de ter que ser analisado caso a caso, existem exceções também. Olha a forma do raciocínio dele, beleza? Bem, continue. Eu vou até ler um pedacinho aqui, que segundo ele, né, a lei aplicável em cada hipótese tem que ser determinada para cada relação jurídica, o que tiver mais conformidade, e a natureza própria e essencial dessa relação. Então, o que for de maior conformidade e cada relação jurídica, encontrando por meio da localização da sede da relação em causa. Veja, ele foi aprendiz, né, de Kant, foi aluno de Kant. Então, é um processo de lógica, que nós entramos na questão da lógica jurídica. Mas, apesar de tudo isso, existem exceções. A gente estava falando nesse momento da unificação dos estados alemães, por isso esses exemplos que ele mesmo cita, que não tem como você obrigar determinados estados a ter uma igualdade de julgamento em determinados temas, ou mesmo aceitar determinados temas. E ele cita a poligamia, morte civil, escravidão, proibição de aquisição de propriedades imobiliárias por judeus. A poligamia ainda é algo que existe em alguns países, né, e é aceito. A propriedade imobiliária por judeus, na época, era um tema de extrema relevância e que era pertinente, essa proibição para o momento do estudo. Então, ele entende que, apesar de... Só uma questão, veja a parte importante, só volta um nome. Veja, comunidade de direito de diferentes povos. Mas, veja, como é que você vai aplicar a lei? Essa parte aqui, eu acho importante, mais do que as exceções. Olha aqui, a sede é representada pelo domicílio da pessoa no que tange o seu estado e capacidade, pela localização da coisa para qualificá-la e regê-la, e pelo lugar da solução das obrigações para questões jurídicas delas decorrentes. Lembre no começo da aula que eu falei daqueles 3 princípios. Estão aqui. Pois é, mas quando ele cria ele vai fixar aí critérios de conexão para resolver conflitos de leis do espaço. Sim, mas é o que nós fazemos. Sim, mas aí ele busca unificar esses critérios de conexão. Mas veja o contexto que está. Não, tudo bem. Ele cria uma teoria onde ele acredita que a igualdade no julgamento é a melhor solução. Mas é igual, desculpe interromper, a igualdade no julgamento para a aplicação da regra de conexão.
Isso, e eu acredito que justamente por existirem exceções é que são necessários esses critérios, né? Até acredito que ele identificou, talvez, né, as exceções antes de definir os critérios. Então, tem um ideal de harmonização? Sim. É possível uma harmonização total? Não, não foi naquela época, não é possível hoje, né? E acredito que mesmo com muito esforço e da boa vontade dos estados, a gente nunca consiga chegar nessa harmonização. Mas tem uma coisa bem interessante, mas continue. Mas a gente pode estabelecer critérios para tentar interpretar e chegar mais próximo do ideal. É isso. Embora o gênio, ele também é um mal ideal. Nós estamos pensando aqui no projeto da unificação do Império Alemão. Em 1871, isso se torna realidade. A grande questão passou a ser: qual a regra que eu vou impor, quais as leis que eu vou impor ao Império, aos súditos do Império? Nós temos aí o gênio alemão. Se eu colocar a lei da Prússia sobre os outros, a Alemanha surge como uma federação. É uma federação, é um império, mas é uma federação. Se eu impuser a lei da Prússia, os outros estados vão ficar ressentidos. Então, como é que eu vou colocar uma lei comum a todos? Aí, o gênio alemão. Nós vamos ter, durante 20 e poucos anos, a discussão até a implementação do BGB, o Código Civil Alemão. O Código Civil Alemão parte de uma premissa diferente do Código Civil Francês, que é uma questão prática. No Código Civil Alemão, nós vamos ter uma técnica refinada. Você precisa de um ano, vocês sabem disso, alguns de vocês estão no primeiro período. Como é difícil ler o Código Civil? Vamos combinar, né? Como é difícil ler o Código Civil? É difícil, mas o de 16 era pior. Não, o de 16 ainda era pior. Como era difícil, é uma técnica muito apurada. Você tem que ter um ano de treinamento para poder entender o que está escrito lá. E ainda hoje, vamos pensar, eu me confundo até hoje com a separação dos aquestos. Eu não consigo entender exatamente o que quis dizer o legislador nisso. Até hoje eu tenho dificuldade. Eu tenho que voltar a estudar o que ele quis dizer mesmo. Está lá na lei. Pois é, mas é difícil. Mas qual que é a ideia? A ideia é que é difícil para todo mundo. Então, vejam o gênio. Eu vou aplicar uma lei que é difícil para todo mundo. E todo mundo vai ter que estudar. Vão tirar, o novo código não vai ter mais. Sim. O projeto, né? Pois é. Mas veja o detalhe. Nós temos uma legislação tão complexa, o 16 era mais difícil que o de 2002. É tão difícil que todo mundo vai ter que estudar. Então, criou um termo de igualdade entre as pessoas. Todos nós vamos ter que estudar, a partir do zero. Veja que gênio. O BGB é fruto de uma genialidade para que todos nós sejamos neófitos. Todos nós temos que evoluir. Mas sempre é bom pôr uma pimentinha nos olhos. Sempre acontece uma pimentinha nos olhos. Nós temos uma situação, aqui estão vendo o mapa da Itália. Nós temos uma situação curiosa. Então, nós temos que, para tentar justificar as aspirações de um governante, nós vamos criar mitos. E esse mito, nós vamos ou utilizar de formular uma teoria do zero, ou aproveitar uma teoria. Foi o que aconteceu na Itália. Uma aula inaugural em 1858. A aula inaugural é muito importante. Durante os 5 anos de faculdade, tradicionalmente, existem 2 grandes aulas. A aula inaugural, que vai conduzir determinadas linhas, e a última aula, que é proferido pelo paranif, que faz um fechamento de ciclo. O curso de Direitos, isso é verdade, que nós temos 1.700 faculdades. E isso acaba criando um problema. Mas, tradicionalmente,
era isso. A minha aula inaugural que eu tive no primeiro ano do direito moldou a mim. Eu tive aula com o José Carlos Moreira Alves, que era ministro do Supremo, professor de Direito Civil e Direito Romano. Caramba, foi algo fantástico. O cara era um gênio. O cara era um gênio. E minha aula, que finalizou meu curso, foi feita também com o professor de Direito Civil, que é o José Lamartine Correia de Oliveira Lira. Também foi um gigante. Então, a minha formação permeia muito o direito civil. Sempre foi o direito civil e influenciou muito o meu modo de pensar. Bom, então, uma aula inaugural na Universidade de Turim por um sujeito chamado Henrique Pasquale Mancini, que apresenta uma ideia revolucionária. Nós estamos aqui no projeto de unificação italiana. Esta região aqui é o reino. Isso aqui é o reino. Aqui são pequenos estados. Aqui é o Reino das Duas Sicílias. Os estados da Igreja são pequenos estados. Esta região aqui é dominada pela Áustria. Essa região é dominada pela Áustria. Que estão vendo aqui Verona, Trento, Veneza, é dominada pela Áustria. O Império Austro, que ainda não chamava Império Austro-Húngaro, foi só depois de 1866. Mas aqui nós temos o Império Austríaco, que dominava essa região. E o rei, Vittorio Emanuele, tinha intenção de unificar a Itália. Na verdade, uma reunificação, um conceito errado. O norte da Itália foi ocupado pelos lombardos. O sul da Itália foi ocupado pelos bizantinos, depois pelos muçulmanos, depois pelos normandos, aqueles mesmos normandos que saíram da Normandia, que conquistaram a Inglaterra. 300 cavaleiros normandos vieram e conquistaram a Sicília, formaram o Reino Normando da Sicília. Coisa impressionante. Depois, por força do casamento, essa região aqui passou a fazer parte do Reino de Aragão, e que depois passou, com a unificação de Aragão e Castela, passou a ser da Espanha. Então, durante 300 anos, isso aqui ficou pertencendo à Espanha. Com a Guerra da Sucessão Espanhola, ela se separa. Então, nós temos aqui a criação do Reino das Duas Sicílias, que era um reino complicado. Um reino complicado. Há um levante, há uma manifestação social de um cara que vocês já ouviram falar, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi levanta as forças e derruba a coroa. E vai conquistar, então começa aqui na Sicília e vai conquistar Nápoles. Ao mesmo tempo, nós vamos ter aqui o reino de Savoia e Piemonte, mas aí o rei de Savoia e Piemonte quis fazer o seguinte: opa, eu quero conquistar a Itália, mas eu quero afastar os interesses da França. E vai se aliar com a França para conquistar essa região, o norte da Itália, contra os austríacos. Então, nós temos as forças francesas, as forças de Savoia, contra as forças austríacas. A famosa Batalha de Solferino. A Batalha de Solferino tem uma importância transcendental. A Batalha de Solferino vai dar origem, depois, às Memórias de Solferino, uma obra que vai ser publicada, que vai dar origem à criação da Cruz Vermelha Internacional e vai dar o desenvolvimento do chamado Direito Internacional Humanitário, as leis de guerra. Então, ela é importantíssima, essa memória de Solferino é importantíssima. Pois é, mas é um projeto que isso aqui vale uma aula separada para frente. Tá, mas o custo disso, Piemonte entrega essa região aqui, região de Savoia, para a França. E é criado o reino da Sardenha e Piemonte. Esse reino da Sardenha e Piemonte, que já tinha conquistado todo o norte, vamos conquistar o resto.
então vamos conquistar o resto. Nós nos aliamos a Giuseppe Garibaldi. Camille de Cavour, que era o primeiro-ministro da Itália, vai convencer Garibaldi. O Garibaldi depois discorda que tinha que ser uma monarquia e ele morre, é assassinado. Tá bom, então conquistamos a Itália, invadimos, com exceção da cidade de Roma, tomamos os estados da igreja, com exceção da cidade de Roma, que foi só conquistada em 1871. Pois é, tá bom. Como é que nós vamos... É um discurso novo, é o processo de reunificação. Nunca houve. A Itália só foi unificada pelos romanos. E os romanos consideravam o resto da Itália, fora da cidade de Roma, como os italiotas que tinham outros direitos. Então nunca foi unificado. Então o discurso já é um discurso errado. A língua que é falada no sul é diferente da língua falada no norte. Durante séculos, mais de 1000 anos de diferença. A coincidência é que é uma mesma organismo. Então nós temos que criar um idioma. Vamos escolher a cidade de Florença. O que falado em Florença passa a ser o italiano. A terra de Giovanni Boccaccio e Dante Alighieri passa a ser chamado italiano. Então, a partir de 1860, nós criamos o mito. Mas, para dar fundamento a isto, para dar fundamento a isto, nós vamos aproveitar uma aula de um revolucionário, Pasquale Mancini, que adota... Lembre-se que até agora nós falamos, como lei determinadora do estatuto pessoal, o domicílio. Ele diz, não, vale, importante é o princípio da nacionalidade. Porque daí nós passamos a falar de Estado-nação. Estado-nação. Então, o princípio da nacionalidade, ele coloca a questão das normas do direito privado, mas também do direito público, no trinômio: nacionalidade, liberdade e soberania. Então, para Mancini, certas questões sempre, necessariamente, serão regidas pela lei da nacionalidade da pessoa, que regulará o Estado, a capacidade, as relações de família, as sucessões, que vai dar origem ao princípio da nacionalidade. O que é nação? Nação são aquele conjunto de pessoas que têm os mesmos objetivos e aspirações em comuns, mas não a mesma origem. Por isso, eu sempre falo brincando, nós podemos falar na gigantesca nação atleticana, na razoável nação coxa branca, É o contrário. na diminuta nação paranista. Podemos falar. O que torna, por exemplo, o professor Eduardo, ele é da razoável nação coxa branca. Acho que é o contrário, hein? Veja, o que faz alguém ser um paranista? Por isso que nós estudamos mais tarde o princípio da proteção às minorias. O que faz alguém ser um paranista? Sempre interessante. O que faz alguém um paranista? Nossa, está certo a gente pensar de uma coisa maior, etc., mas realmente é algo que sempre chama atenção. Mas, veja, não é a mesma origem comum. Nós temos as mesmas aspirações. E olha o problema que isso cria. Veja o seguinte. Teu nome? Tônia, você acha que nós somos explorados pelos europeus para tirar as nossas riquezas aqui do Brasil? Você acha que nós somos explorados pelos europeus? Nós quem? A nação, o país, é como se desde 1500 nós estivéssemos aqui. Olha, é uma invenção. Isso é uma invenção. É um mito. É um mito. É como se desde 1500 nós estivéssemos aqui. É um mito. Você, pelos seus traços, você certamente Tupi-Guarani. Com esse cabelo loiro, tal, os olhos claros. Propriamente Tupi-Guarani. Claro que não. Nós herdamos um discurso. Então, esse princípio da nacionalidade, ele começa com Henrique Mancini. Fala assim, mais um, por favor. Então, ele coloca... Não, volta. Então, ele fala de... Lembre-se de ter pessoas, bens e atos e fatos jurídicos. Então, a questão é bens. Elas podem ser regidas pela lei que a pessoa escolher. A questão existem normas de ordem pública. A vida humana e a sociedade se submete forçosamente à lei do foro.
São leis de direito público e de ordem pública, que as autoridades locais exigem que sejam aplicadas a todos que se encontram sob o seu princípio. Então, é o princípio da soberania. Então, veja, a ideia do Estado-nação, ela entra no universo político e jurídico com Henrique Mancini. Isso vai provocar Nós temos uma explosão de nacionalismos. Uma explosão de nacionalismos. Essa explosão de nacionalismos, ela vai proporcionar a Primeira Guerra Mundial. E por causa da Primeira Guerra Mundial, nós temos a ascensão de projetos de curso de cunho totalitário, que está se repetindo, está se repetindo, e que vai com a ascensão do fascismo, a ascensão do nazismo, então, de ideias de que pessoas são superiores, raças superiores a outras. Peraí, todo mundo sangue vermelho. Mas, por causa de uma mentira, nós temos o exacerbamento, ele é exacerbado ao longo do século XX. Ela começa no século XIX, essa explosão do nacionalismo. Nós vamos ter as guerras balcânicas, de 1912 e 1913, que são violentíssimas por causa de nacionalismos. Nós vamos ter o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por causa da questão do nacionalismo. E por causa da questão do nacionalismo, com a derrota alemã, você vai se apegar a uma teoria, que é uma teoria absolutamente tola, de que existe uma raça superior, uma raça... Você cria um mito, os arianos vieram... Nós somos uma mistura de uma porção de coisas. Cada um de vocês, se fizer a análise genética, nós vamos descobrir coisas impressionantes. Você pode fazer na questão genética ou pode fazer na árvore genealógica. Eu descobri que tem origens, eu cheguei até 1400 e pouco. As origens mais variadas. Eu não sabia que eu tinha origem belga, holandesa, alemã, uma porção de coisas, uma porção de misturas. Cada um de nós. Então, em cima de um mito. E esse mito ganha um radicalismo na eclosão da Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de pessoas morreram. Para derrubar, e é muito interessante a questão ideológica que passa a revestir isto. Avance. E aí acontece uma coisa surpreendente, que funciona a rebelião dos governantes. Um estudioso americano, Kingsley, nessa obra aqui, Tragédia e Esperança, uma história do mundo em nosso tempo. Veja, ele tem uma visão americana, mas é surpreendente o bom senso que, nesse caso, ele consegue admitir. Quando a ocupação alemã dos nazistas, não dos alemães, vou colocar nazistas alemães, há um fenômeno de alguns que vão resistir à ideologia. É o fenômeno da resistência. E nesse germe da resistência, a ideia do nacionalismo que vai ser criada através das escolas estudantis. Então, é um processo normal do surgimento do Estado moderno, do Estado-nação, com o Pasquale Mancini, ela ganha o status da soberania, da suprema potestas do Estado-nação, essa figura que ainda hoje existe entre nós, foi em razão a mudança do pensamento, ela surge exatamente motivada pela necessidade. E aqui eu peço licença para vocês de ler um pequeno trecho dessa obra, que ela tem um condão ela me deu um outro olhar. Ela me deu um outro olhar. Tá? A respeito desse processo, e respondendo à provocação do professor Eduardo Gomes, como é que eu vou trazer uma questão para o atual? Bom, ele coloca a questão do nacionalismo,
as divisões da Europa, por causa de interesses egoístas, velhos slogans, ódios calcados em dogmatismos ideológicos e rivalidades equivocadas, possibilitaram o surgimento do fascismo e as tragédias da Segunda Guerra Mundial. Foram essas tragédias, em meio às turbulências e violências do movimento da resistência, que começaram a surgir as características formadoras de uma nova Europa. Essa nova Europa, muito mais pragmática e muito menos dogmática, era mais cooperativa e menos competitiva. Muito mais receptiva à diversidade, às soluções parciais e à necessidade de dependências mútuas do que no período anterior a 1939. De modo geral, esse novo espírito presente entre os líderes, em vez de em meio às massas, estava mais perto do que temos definido como tradições do Ocidente, do que a Europa de 1900 havia sido. É necessário reconhecer que essa nova Europa teve sua origem na resistência e que, por isso, apresentava aqueles traços de qualidades como altruísmo, solidariedade humana, integridade pessoal e flexível capacidade de improvisação que foram aparecendo de uma maneira muito inesperada entre os calejados combatentes da resistência. Poderíamos dizer que muitos dos componentes da visão do mundo e da liderança do mundo pós-guerra na Europa surgiram de modo clandestino na resistência e passaram despercebidos pelos que não haviam notado o contato participativo com ela. Portanto, eles não foram percebidos por dirigentes de Washington e de Londres, nem mesmo por de Gaulle. E o mais grave, permaneceram desconhecidos até por Alain Dulles, o qual se esperava que fosse observado na Suíça, ele é dos elementos da resistência, as atividades de resistência para os seus adeptos. Então, os adeptos dessa nova visão do mundo estavam determinados a libertar-se dos ódios nacionalistas do pré-guerra e dar a devida importância à Europa como entidade cultural de diversificadas nacionalidades. Mais do que tudo, porém, eles insistiam na necessidade urgente de remediar a ferida horrível que se sentia no coração da Europa, que havia entre a França e a Alemanha. Uma combinação de caridade cristã e bem-estar social como forma de repelir a aliança aberrante do século XIX, que deu origem a esses movimentos extremistas de nacionalismos. Eles estavam determinados a usar o poder do Estado para solucionar problemas comuns do homem, imune à influência do liberalismo e do laissez-faire. A eles reconheciam o impositivo papel do conjunto do capital e dos trabalhadores, em que as recompensas devidas a cada um eram geradas pelo próprio Estado. Em suma, os partidários dessa nova visão do mundo estavam decididos a tornar a Europa mais unida e mais espiritualizada. Então, foi graças ao movimento da resistência, em que as pessoas tiveram que colaborar, pessoas de nacionalidades diversas tiveram que colaborar, isso deu um impulso a uma modificação substancial ao término da Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas estavam cansadas. As pessoas estavam cansadas. Nós temos aí o projeto ideário, o idealismo, o surgimento das Nações Unidas e com o próprio surgimento da Europa. Vamos deixar de lado os nacionalismos. Vamos trabalhar em cooperação. Vamos falar em termos civilizatórios. Na soma, nós somos mais fortes. Isso fez com que surgisse já no final dos anos 40, começo dos anos 50, várias organizações que se traduzem no Benelux, que se traduzem na Euratom, que se traduzem na SECA, Comunidade do Carvão e Aço, e que vão tomar forma na Comunidade Econômica Europeia, em 1956. Então, este projeto, claro, assomado a um outro fator. Com a Segunda Guerra Mundial, nós temos dois polos de poder que não estavam na Europa Ocidental. Para a Europa Ocidental ainda ser um dos principais atores do mundo, ela precisava se unificar, superar as diferenças. Porque o que passou a ser os atores principais? Estados Unidos e União Soviética.
E a Europa, então, ficou... Só que onde é que ia ser o combate? Ia ser na Europa. Então, nós temos que ser mais fortes. Então, começa a haver este movimento, que, juntamente com o reforço do comércio internacional, nós vamos ter aí, para evitar que se repetisse os problemas de uma Segunda Guerra Mundial, nós temos em 1944, em Bretton Woods, um movimento importante que vai criar o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Internacional do Comércio, que não vai funcionar, mas vai funcionar o tratado, que vai dar origem ao chamado GATT 48. Esse GATT 48 vai ser a base, pela primeira vez feita na história, do surgimento de blocos econômicos. Vai dar a razão quando um estudioso chamado Bela Balança analisa o tratado, ele vai identificar 4 tipos de blocos diferentes. Vai identificar as áreas de preferência tarifárias, vai identificar a parte relativa à área do comércio, a união aduaneira e o mercado comum. Ele vai identificar. Então, a partir dessas questões surgidas da violência da guerra, nós temos um surgimento, o mundo todo, e isso se torna verdade, mais verdade, quando desaparece o mundo bipolar, e temos aí, desaparece o mundo soviético, então o mundo todo formam blocos econômicos. Nós temos o surgimento de blocos econômicos no mundo todo. Bom, avançamos um pouquinho. É verdade. Não, volto. Então, fazer o fechamento, as nossas conclusões é que nós somos frutos da experiência passada. Nós criamos a figura do Estado-nação em razão da própria atuação das escolas estatutárias e a resolução disso. Como é que nós vamos superar os impasses dos nacionalismos? Fruto da necessidade, da cooperação, da Segunda Guerra Mundial. Bom, nos tópicos que eu comentei, nós temos aí um parênteses importante. E aí, sim, dentro das escolas, nós temos um cara que participa de uma maneira diferente da história, que é Joseph Story. Eu vou trabalhar em um outro momento, mas ele é alguém que realmente você vê a utilização da a norma jurídica como instrumento de poder. E para o desenvolvimento, avanço um pouquinho agora, para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, a título apenas do comentário, ele criou o Restatement of Conflict of Law, que é uma fonte do direito da ação privada, mas ele constrói o pensamento de uma forma extraordinária, mas é fruto de uma próxima vez. Alguma pergunta? Pessoal, hoje é sábado. Nós temos aí um intervalo, daqui 2 semanas voltaremos a nos encontrar com um tema igualmente importante, que é Mercosul e análise crítica das políticas de sustentabilidade e governança do bloco regional, que é bem interessante também. Agradeço a presença de todos e nos encontraremos daqui 2 semanas. Esse tema aqui vai ser na próxima vez. Obrigado a todos. Muito interessante. Não.